Salve, 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 tricolores! Tudo certo com vocês? Meu nome é Vitor e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Vitorido e trazendo mais um jogo de invencibilidade e mais uma vitória do São Paulo. Então chega mais, pode descobrir o que aconteceu no jogo e a minha opinião. Olha, realmente, nesses dois últimos jogos da Libertadores, o São Paulo pode não ter jogado como vem jogado no Brasileirão. Ele passou, mas jogou como se deve ser jogado na Libertadores, beleza? Mas virando a página pro Brasileirão, cara, tá espetacular essa invencibilidade do São Paulo. Que até mesmo, tipo, há 8 jogos, 8 jogos, o São Paulo não sabe o que é perder. Uma sequência aí de 5 vitórias seguidas recentemente, terminando aí com um empate contra o Sport, que foi um empate justificável, pensando que a cabeça estava na terça passada. Mas mesmo assim, o São Paulo segue invicto, segue sendo a melhor campanha pós-Copa do Mundo. Ou seja, há uma campanha de título de quem quer ser campeão. E isso é ótimo. E eu só não falo que agora, atualmente, é obrigação, porque nós não temos o elenco necessário para isso. Nós não temos jogadores, tanto titulares quanto reservas, que façam o time ali no campeonato de pontos corridos ser campeão atualmente. Pode acontecer? Pode. Estamos aí a 11 jogos, parabéns, 11 pontos do líder Flamengo. E o Flamengo tem um jogo a menos, se eu não me engano. Vamos supor que o Flamengo ganhe. Estamos aí a 14 pontos do líder. Então, é uma distância grande, entendeu? É uma distância grande que não é rapidinho de se bater, principalmente pensando e a gente falando de time que, porra, tem um elenco do caralho, né? Entendeu? Os 4 primeiros ali, talvez com a exceção aí de Cruzeiro ou Bahia, né? São elencos fortes. Então, cara, o São Paulo está ali brigando muito pela Libertadores, certo? Bom, vamos supor, espero que não. Espero que não. Mas, já, né? Bater na madeira aqui, né? Enfim. Mas, sim, suponhamos que São Paulo seja eliminado da Libertadores pela LDU ou por River Plate da vida, será? Enfim. Ou chegue na final e não consiga vencer, não consiga ser campeão. O São Paulo está caminhando para garantir uma vaga na Libertadores. E, como me dizer, uma vaga direta, certo? Porque temos aí 3 brasileiros para chegar à final. É o São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Poderia ser 4 se o Botafogo não tivesse vacilado na altitude. Aliás, São Paulo, toma cuidado na altitude contra a LDU. Pelo amor de Deus. Então, cara, o São Paulo vem embarado demais. O São Paulo vem demonstrando um tipo de jogo. Vem demonstrando uma evolução gradual do estilo de jogo de Hernan Crespo. Que é movimentação, que é marcação individual e corridas distantes. A gente dá para ver claramente, se o atacante sai, o zagueiro vai acompanhando ele, né, até a barra funda, se precisar, o zagueiro vai estar acompanhando. Então, é um meio de campo móvel, onde não tem aquele homem de referência 10 ou tipo, que é um armador mesmo. Nós temos aí 3 volantes,
A gente não pode esquecer isso. Ali no meio de campo são 3 volantes que atuam tanto para marcar quanto para criar. E sendo ali um destaque, cara, desse meio de campo é o Marcos Antônio. Que jogador que se adaptou muito ao elenco do Crespo, ao estilo de jogo do Crespo. O cara subiu demais de rendimento e está em todos os cantos do campo. E gera um desgaste. Tanto que gera que ontem ele saiu. Espero que não seja nada. Espero que esteja tudo bem com ele, né? Não tenha uma lesão. Foi um pouco preocupante, porque a hora que ele começou a sentir, saiu. Para prevenir. Espero que só tenha sentido e não tenha dado nada de lesão muscular. Mas só que é aquilo. É o jogador que corre demais. É o motorzinho aí, como muitos comentaristas têm comentado. É o motorzinho do time de São Paulo. E isso é essencial também. É um jogador que, tipo, vai aparecer em qualquer lugar. Vai conseguir dar um passe em qualquer lugar. E não tem uma mentalidade defensiva. Por mais que seja volante. Toda vez que ele pega na bola, ele vira para frente. Ele não pega, olha pro lado, olha para trás primeiro. Ele pega, olha para frente. Ok, se não tiver oportunidade de ter um avanço legal, um avanço definitivo, pô, esse avanço pode ser interessante, pode ser uma oportunidade de gol, aí sim, ele vem e a gente vai tocando a bola. E esse jogo demonstrou muito controle de bola do São Paulo. O Atlético Mineiro não conseguiu vencer, obviamente, né? Não conseguiu jogar no Morumbi, o que é ideal. Aliás, pega o tabu e enfia no, tá? Que a gente tava aí há 5 anos sem ganhar do Atlético Mineiro. Então, era uma sequência aí de jogos terríveis, certo? Ah, mas o Atlético Mineiro tava focado na Libertadores, na Copa do Brasil nesse meio de semana. Ah, mas o Atlético Mineiro também tava com desfalques. Não. Aí, problema do Atlético Mineiro. Assim como foi o nosso problema, tem empatado com o Sport. É um problema nosso que a gente estava se preparando para Libertadores. O Sport foi lá, fez seu jogo, quase ganhou, e a gente conseguiu empatar. Ele conseguiu fazer 2 gols no fim do jogo. O Atlético Mineiro podia ter feito isso, porque tem um elenco parecido com o nosso. Não fez porque não quis. Não colocou os outros titulares porque não quis. Ah, o Hulk tá machucado, tá suspenso, sei lá, o problema é deles. O São Paulo foi para fazer o seu trabalho. São Paulo foi porque a gente precisa de pontos ainda no Brasileirão, certo? A gente não pode se iludir que a gente vai brigar pelo título. A gente não pode se iludir que agora está tudo bem, porque não tá. São 10 também. É a distância parecida que a gente tem por líder, a gente tem para a zona de rebaixamento, entendeu? E é mais, querendo ou não, é mais propício a gente, será, empatar uma, ou será, ficar 3 jogos sem vencer e a gente se aproximar de novo da zona, do que a gente ganhar 3 jogos seguidos e o Flamengo tropeçar 3 vezes seguidas. E os times também lá, os G4, tropeçar 3 vezes seguidas. Entendeu? É mais propício, porque a gente tá pensando, tipo, um time só tropeçar 3 vezes seguidas, acontece, normal. Mas 4 times tropeçarem 3 vezes seguidas, não é normal. É algo muito difícil e a gente também vai pensar também pela qualidade dos times que estão lá em cima. Entendeu? Então, cara, eu acho que o São Paulo está no caminho muito bom. E aí, alguns destaques do jogo. Temos também agora, para falar, antes de destaques. Ali, agora, a parte ofensiva, que é o Ferreirinha da Silva. Olha, esses, querendo ou não, foram os piores jogadores do São Paulo nesse jogo. Não criaram nada, não conseguiram segurar a bola, não tiveram um ataque, não tiveram drible, não tentaram ir para cima,
mal chutaram e se chutaram, né? Não foi um chute ali difícil, entendeu? Então, André Silva e Ferreirinha foram os piores jogadores aí do São Paulo. E o André Silva também, pelo amor de Deus. O Ferreirinha, primeiro, que quando passar para ele tava desmarcado primeiro. Ele saía na marcação para receber. Mas não, o André Silva tá tentando fazer pivô, sendo que não é uma qualidade dele. Aparentemente não é. Talvez ele fazia isso muito bem na Liga Portuguesa. Mas a gente viu bem como é que a Liga Portuguesa no Mundial de Clubes, não é mesmo? Então, cara, o André Silva tem que fazer pivô, não tendo físico para isso. A bola batia. É como se ele pegasse uma raquete, uma bolinha aí de ping-pong, de tênis mesa, a gente batesse na parede e a bolinha voltasse. E a gente ficasse ali, batendo e volta, bate e volta, bate e volta. Era isso. É que a nossa sorte, quando batia, a segunda bola voltava pra gente. Por quê? Porque a gente tava bem posicionado e a gente tava controlando a partida. E o jogo ali no primeiro tempo foi um jogo morno, né? Ali, tipo, todo jogo assim, em tese, foi um jogo morno. Foi mais pro final da segunda etapa ali, metade pro final da segunda etapa, que o São Paulo conseguiu criar mais chances, ser mais ofensivo. Mas também, tipo, mérito nosso e também o Cuca cagou nas substituições. Beleza? E no primeiro tempo, a gente teve muito controle de bola. A gente teve muita qualidade ali de passe. E a gente teve calma. A gente conseguiu respirar e tentar ir construindo as jogadas. A gente não tá vendo mais, tipo, toda vez bola lançada para grande área desnecessariamente. A gente não tá vendo um chutão aleatório, tipo, cruzamentos, atrás de cruzamentos, que não vão levar a lugar nenhum. O que a gente via muito com o Zubeldia. Um time que não tinha criatividade, com um time que agora tem a paciência para criar, né? Pô, é diferente de ter criatividade e ter a paciência para criar. São Paulo está tendo a paciência para criar jogadas. Foram poucas bolas lançadas dentro da área que não efetivaram nada também, claramente. Quando o Sete tentou, quando o Marcos Santoro tentou, o Pablo Maia tentou, o Ferrares tentou, não efetivaram a nada. A zaga tirou de boa, a zaga do Galo. Tirou ali, beleza. Só parar e já era. E no primeiro gol do São Paulo, saiu também uma troca de passe. Que o Pablo Maia, sendo o volante mais defensivo, né, aquele cão de guarda mesmo, que vai percorrer, vai fazer falta se necessário, vai matar jogada se necessário, vai ter mais desarmes, estava ali dentro da grande área. Ou melhor dizendo, na entrada da grande área. Recebeu a bola, a marcação no Garo patife, né, uma marcação ali leve, vamos ver o que vai fazer com a bola. Esperando, o Paulo Maia podia ter ido no camarote, tomar café, tirar foto com o Aloysio, enfim, voltar, armar o chute e chutar. A marcação do Galo não estava forte, o que resultou no primeiro gol. O Paulo Maia foi, ajeitou, andou um pouquinho e chutou no cano do Everson, que não teve chance para defender, entendeu? E aí o São Paulo abre o placar com 1-0 aí, gol de Pablo Maia. Aí beleza, o primeiro tempo se encerra com 1-0 no São Paulo, tá? O gol foi no final do jogo ali, no final do primeiro tempo, né? E os times vão com um placar favorável pro São Paulo. Na volta pro segundo tempo, o jogo permaneceu na mesma coisa. São Paulo controlando a partida, tocando a bola, sossegadinho, com placar favorável. Entretanto, meu medo era que uma bola batida, uma bola rebatida dentro da área, sai esse gol. Ou um erro de passe, viesse contra-ataque e saísse o gol de empate, certo? Então, esse era o meu medo
a- naquela hora. E aí eu só queria, pelo amor de Deus, vamos tentar atacar só um pouquinho, a gente liquida a partida, faz 2-0 ou será 3-0 e acabou, a gente fica cegando, entendeu? Tanto que ocorreu o gol de empate, né? Só que estava marcado impedimento. Não me lembro quem que fez o gol de empate, mas foi um impedimento ali ajustado, né? Tipo, foi aí 4 dedos, né? Segundo o comentarista lá da Globo falou, né? Foi 4 dedos aí de impedimento. Que aí, na minha opinião sincera, é um dos impedimentos mais, assim, escrotos que a gente pode marcar. Porque se a gente realmente for pegar, tipo, quatro dedos, será? Uma distância ridícula. Um campo aí de futebol, uma jogada assim, entendeu? Tipo, não era um corpo à frente, ou assim, um peito à frente, será? Um avanço maior. Pô, era um espaço aí ridículo, entendeu? Que pra gente já foi marcado várias vezes contra também. Já ficamos impedidos por essa mesma situação várias vezes. E era algo que eu também criticava. Eu também não vou ser aqui totalmente parcial de falar, tipo, ah, não, tá certo de marcar. Tá certo? Tem que marcar, né? Mas só que ao mesmo tempo, né, podia dar uma brecha ali nessa regra de impedimento e falar, pô, uma distância assim, valeu. Já engrossa um pouco mais a linha, não importa, será? Dá um jeito, porque nessa distância não viria fazer tanta diferença, não tinha um favorecimento muito grande aí pro jogador do Atlético. Mas a regra atual é essa e já era. Assim como a regra atual naquele pênalti do Ferrarese é bateu na mão a pênalti. Independente se a mão em teste estiver na situação normal aí de jogo, na posição natural de corpo, que é a corrida, ou será para bloquear, você dá um impulso e levanta a mão, marcou pênalti, isso também vai marcar pênalti porque ele está na regra. Então, infelizmente, podemos discutir, mas foi marcado, beleza? Daí que tá. Quando o João aí anula o gol do Atlético, o Cuca já vem fazendo algumas alterações. O que era para ajudar o Atlético, piorou o Atlético. São Paulo melhorou na partida. E aí criou espaço. Porque a marcação do Atlético Mineiro ficou mais frouxa ainda. Não teve mais encaixe. Aí o São Paulo aproveitou. Ficou ainda mais com a bola, tentou criar mais passes. E aí criou mais passes ofensivos. Tem mais situações de jogo. Rodriguinho entrou no lugar do Marco Antônio, o Tapa entrou, o Luciano entrou, certo? E o gol se originou aí de Cedric e Tapia. Que contra o Sport, o Tapia não foi bem, como na primeira vez como titular, o Tapia não jogou bem, certo? Mas aí nesse jogo, o Tapia fez o dever de atacante. E a bola que todo atacante quer receber dentro da área, gol livre, só empurrar pro gol. E foi isso. E aí, né, aí, uma brincadeira aí à parte. O que deve ter de uma feira de torcedores aí do São Paulo, inclusive eu, pedindo desculpas aí pro Cedric nessa semana, não tá escrito, né? Fez o gol que classificou a gente e fez essa assistência agora pro Tapia, para liquidar a partida. Acho que o Cedric agora tá começando a jogar. Tá criando mais confiança, tá tendo mais moral, quem sabe? E vamos torcer. Porque tudo que a gente mais quer é que a gente tenha todos os jogadores em um ótimo estado aí, uma ótima confiança. Entendeu? Porque daqui a pouco, mas aí agora, finalizando aí agosto, em setembro, aí, uma metade de setembro pro final, é decisão de novo, é semifinal. E a gente quer que todos os jogadores estejam bem. Os jogadores possíveis, né? Então, o Oscar, Lucas, Luiz Gustavo, Rian Francisco, que vai voltar já no próximo jogo contra o Cruzeiro. Se eu não me engano, é contra o Cruzeiro. Entendeu? Tipo, é isso que a gente quer.
que o Marcos Antônio esteja bem, com a Bolídia. Que a Bolídia já volte, já fique todo mundo bem. Então, esse é o nosso foco. É que os jogadores estejam confiantes. Porém, não pode ter o excesso de confiança. Né, no Franco? Que cagou aí no jogo. Só não foi pior porque o Atlético Mineiro não aproveitou. Que já deu umas 2 bobeadas lá. E uma bobeada que literalmente deixou a zaga de perna aberta. Tipo, fudeu. Vai ser gol, será? Talvez em tempos mais sombrios poderia ter sido gol, né? Enfim. Então, aí é a confiança, mas não o excesso dela. Porque o excesso de confiança gera soberba. E a soberba precede a queda. Não tem essa. É claro, ele tem que ter confiança. Ele tem que ter a confiança para arriscar um chute. Ele tem que ter a confiança para criar jogadas. Mas ele não pode ter a confiança de ter o excesso de confiança de pensar que eu sou um zagueiro, mas eu vou partir com a bola e se Deus quiser, eu vou deixar a zaga com a menos, entendeu? É essa a diferença, entendeu? Essa a diferença. É a confiança em um time organizado, um time bem treinado, um time que é bem treinado, um time que é bem estruturado, bem organizado, mas que tem excesso de confiança, que entra de salto alto, que tem o soberba. E isso, cara, é um deslize, é um gramado molhado que se a gente for entrar de salto alto, a gente vai escorregar e vai quebrar o salto, entendeu? Então é isso. E para finalizar, teve aí o gol do Tapa, que o Cedric, aí de poucos cruzamentos que teve, deu um cruzamento ali perfeito. Aí num ponto futuro, ai que chique, num ponto futuro, né? O Tata só foi de peixinho e empurrou a bola de cabeça ali pro gol, liquidando a partida 2-0. O que deixa o São Paulo aí em 7º lugar, com a mesma pontuação aí de Botafogo e Bahia, que são o 6º e 5º lugar. Ou seja, está no G6, né? Pensando em pontuação, está no G6 e agora tem uma semana livre para descansar e para treinar. Porque a gente tem que treinar para não ficarmos previsíveis. A gente tem que criar novas jogadas para que a gente não possa ficar na mesmice, né? A gente tem que fazer isso. Porque se a gente fica na mesmice, se a gente tenta a mesma jogada todo jogo, uma hora o adversário vai perceber e vai bloquear. Aí fudeu. Aí começa, não tá dando certo, não tá dando certo. Aí ele começa a tomar gol de novo, ele começa a perder, empatar, né? Então corre esse risco. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo o que vocês o que vocês acharam do vídeo, beleza? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e amigas, beleza? Nos siga em todas as redes sociais. Próximo jogo só no final de semana que vem. Então é isso, valeu. Porém, uma observação aí grande. Eu gostei da resposta curta, objetiva e clara do Crespo. Quando foi perguntado que aí após a chegada dele, depois da Copa do Mundo, o São Paulo tem o melhor aproveitamento aí. O Crespo me falou, uma lástima, queria ter chegado antes. Então isso prova também que o Crespo quer estar lá. O Crespo gosta do São Paulo. Não basta só gostar. Tem que trabalhar para ser campeão do São Paulo. É isso, valeu. Se inscreva no canal de novo, beleza? Nos siga em todas as redes sociais. Até mais. Forte abraço e vamos São Paulo.